E hoje eu vou falar sobre um assunto que em algum momento você já ouviu falar. E o tema da nossa conversa de hoje é como sair da aflição. E eu quero te perguntar, em algum momento você já passou alguma aflição? Toda vez que alguém fala aqui na frente, toda vez que alguém canta aqui na frente, esse alguém, ele faz por ele. Mas toda vez que a Bíblia é aberta, não é a pessoa que está aqui que está falando, mas é Deus que fala conosco. E tenha certeza, meu irmão, Deus vai falar comigo e com você hoje, porque nós vamos abrir a palavra dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos lá. Livro de Salmos, no maior capítulo da Bíblia. Qual é? Salmos 119. Vai lá, abra a sua Bíblia. Livro de Salmos, no capítulo 119. E aí, toda vez que você, em algum momento, você lê a Bíblia, na maioria das vezes você abre em alguns salmos. E não é por um acaso, porque os Salmos é um livro muito fácil de ser lido e é um livro de poesia. E quem você já ouviu, quem foi que escreveu os Salmos? Davi, mas o capítulo 119 não foi Davi, tá? Ele é dividido em partes e nós vamos estudar a quarta parte que está no capítulo, a partir do capítulo 25. O autor desse capítulo, alguns estudiosos dizem que podem ser dois. Ou Daniel, aquele da cova dos leões, lembra? Que pode ter escrito esse capítulo. Ou alguns colocam a autoria deste capítulo a Neemias, tá? Mas isso, na real, não importa, porque sabe a certeza que eu e você temos que quem escreveu foi uma pessoa inspirada por Deus e vai trazer uma mensagem especial para mim e para você. 119, agora eu e você vamos ler o capítulo 25. Salmos 119, capítulo 25. E diz assim, a minha Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Essa é a quarta parte deste capítulo e agora o autor ele vem falar assim, para mim e para você. E ele começa a expressar uma tristeza porque ele está aflito. E só para você compreender, toda vez que você pega a palavra aflição, ela é uma palavra que provém de um sentimento de frustração, sinônimos. Alguma coisa aconteceu e deixou aquela pessoa angustiada, outro sinônimo. E agora o salmista, ao escrever, ele falou que a vida dele estava tão ruim, que ele comparava ao quê? Ao pó. Quer ver o exemplo? Imagina quando você está andando e de repente você quebra um vaso e agora esse vaso esparrama e fica em pedaços. Dá para consertar, sim ou não? Talvez, mas fica como era antes? Não. E agora, o salmista, ele vem dizendo para mim e para você que a vida dele estava destruída, mas em nenhum momento, no capítulo 119, fala o motivo que a destruição da vida dele tinha levado ele ao pó. Mas só que quando você continua a história, continua todo o enredo do capítulo 119, você vai ver que tem motivos para isso. E agora ele vem falando para mim e para você que a esperança dele, ele pode voltar a viver. Como? Vivifica-me segundo o quê? A tua palavra. O salmista sabia que ele, do pó, ele poderia viver se ele o quê? Visse, estudasse a palavra de quem? De Deus. Quando você vê isso, você vai entender o que fala em João, quando Jesus fala o quê? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. E aí eu te pergunto, as coisas em casa estão difíceis, sim ou não? Sabe por quê? Quando nós não temos nossa vida vivificada pela palavra, alguma coisa acontece, quer ver? Na fisiologia, ou você é direito, ou você é o quê? Canhoto, conhecido sinistro é o nome correto. Ou na Bíblia, ou você vai pelo caminho
direito, ou você vai pelo caminho esquerdo. Pode ser o largo ou o estreito. Ou você é joio, ou você é o quê? Na Bíblia, sempre você tem que decidir de qual lado você. E infelizmente, meu irmão, se eu não sou 100% de Deus, automaticamente é do outro lado que eu estou. Eu preciso que você entenda que Jesus era a única esperança para o salmista que dizia: olha, minha vida está destruída, está no pó, mas pela palavra de Deus eu vou voltar o quê? A ter vida. Quer ver? Vai agora lá para João 11. João, no capítulo 11, deixa marcadinho os salmos que nós vamos voltar para ele. Vai lá, livro de João. Agora eu e você vamos para o capítulo 11. Enquanto você vai procurando o capítulo 11, a partir do versículo 17, vem contando uma história que eu e você sabemos. A história conta que Jesus ficava bem demais, à vontade demais, quando ele chegava na casa de um grande amigo chamado Lázaro. E a história conta, e eu e você sabemos, que Lázaro ficou doente. E agora aquele Jesus, super amigo, estava distante. E agora, Marta e Maria, chega o mensageiro da cidade e fala assim: ó, vai chamar Jesus, porque nós temos certeza que Jesus vai fazer o quê? Curar. Mas Jesus recebeu a mensagem, sim ou não? Sim, mas ele veio? Imediatamente não. E agora Jesus se demora, explica para os discípulos que Lázaro estava dormindo e depois falou claramente que Lázaro havia morrido. E agora quando ele chega, quando ele vai se aproximando, algo acontece. Eu e você olhamos na Bíblia, volte a olhar para a Bíblia. Jesus chega na cidade a partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. A história conta que naquele momento Jesus começa a ficar compadecido porque ele amava Lázaro. E agora imagina o ciclo da vida. Quer ver? Todo mundo nasce, cresce, alguns se reproduzem e o que acontece depois? Todo mundo sabe que vai morrer, não sabe? Por que a pessoa chora? Você já viu como parece uma coisa tão lógica? Poxa, eu sei que o meu pai, eu sei que a minha mãe vai vir a falecer. Por que eu choro? Quer ver a comparação? Como é real? Imagina que você descobre hoje que esta noite, às 3 da manhã, você vai ser assaltado. O que você faz? O que você faz? Se prepara. Ou tranca a porta, chama o povo, alguma coisa você faz, mas vai ser pego de surpresa? Não. E agora, se eu sei que o ciclo da vida é todas essas fases, por que parece que eu fico surpreso? Porque parece que acontece em mim algo que me deixa estarrecido e agora eu começo a questionar Deus e pergunto: Senhor, por que as coisas acontecem? E agora, naquele momento, esse Jesus, 100% Deus e 100% homem, faz algo que é o único momento que eu e você vemos no versículo 35. O que Jesus fez? Jesus chorou. Quando você pega a parte fisiológica para uma pessoa chorar, primeiro vai aumentar um hormônio chamado catecolamina. E esse hormônio ele vem junto com a adrenalina e agora aquela pessoa faz uma vasoconstrição, ela fica um pouco mais avermelhada e agora as glândulas lacrimais elas são espremidas e a pessoa começa a chorar. E você já viu quando o homem chora? É diferente do que quando a mulher chora, porque o homem chora feio. E agora imagina você, Jesus chora, enxuga e pergunta nos versos seguintes: aonde está o quê? Lázaro. E agora Jesus se dirige, e agora Marta e Maria chegam e falam para Jesus assim: Senhor, mas ele já está há quantos dias? 4. E sabe, para você ter uma ideia, há 4 dias mortos, uma pessoa quando morre depois de 6 horas, começa a decomposição,
total. E agora imagina você depois de 4 dias, quando é que ele estava? Fedendo. A carne já não era mais carne, mas só que já era mistura de vários outros componentes com animais que fazem a decomposição. E agora, Jesus, ele chega para aquelas pessoas, pede para tirar a pedra e fala: Lázaro, sai o quê? Para fora. E aquele homem que estava com a vida sem vida, porque não existia, sem esperança, sem chance de nada, através da palavra de Deus, tem a vida o quê? Recuperada, transformada, renovada, e agora ele sai para uma nova oportunidade. Mas só que a história do salmista não termina aí, não. Eu preciso que você compreenda que o salmista ele continua aflito, continua se questionando e continua murmurando e perguntando: por que, Senhor, as coisas acontecem dessa forma? E eu quero te dar outro exemplo. Vai lá, volte seu olhar agora para João 5. João, no capítulo 5. Enquanto Jesus estava aqui, a Bíblia diz que multidões o seguiam. E alguns dos que seguiam, muitos estavam doentes, outros estavam com fome, outros estavam curiosos para saber quem era esse Jesus de Nazaré. E agora eu te pergunto, Jesus viu muito doente, sim ou não? Mas quantos paralíticos ele curou? Com 38 anos de paralisia. Quantos? Por quê? Ele era especial? Será que aquela paralisia dele era uma doença, uma patologia tão especial que Jesus falou: eu preciso ir nesse? Volte a olhar para a Bíblia agora, capítulo 5, versículo 3, e diz assim, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia quanto tempo? Quanto tempo? 38 anos. E agora Jesus chega para ele e pergunta assim: amigão, quer ser curado? Será algum de vocês já decidiu ficar por 1 hora com a mão assim? Alguém já fez? Consegue, sim ou não? Uma pessoa consegue ficar com a mão assim 1 hora? Sim ou não? Sim. Passado 1 hora, consegue ficar 10 horas? Talvez, mas começa a ficar como a mão? Começa a tremer, e a mão assim, o braço assim é leve ou não é? É leve, mas agora com o tempo, nessa posição ele começa a ficar como? Pesado. E agora imagina você, quando uma pessoa, ela para de movimentar os músculos, aqueles músculos que tem o tônus muscular, como é que fica? Magrinho, fica atrofiado. E agora imagina você, um homem, 38 anos paralítico, ele estava como? Magro. E agora imagina, quando você senta e não se mexe, como é que fica a tua coxa em contato com o sofá? Nesse calor de Sinop? Suada. E isso, 38 anos se transforma em ferida. E agora imagina você a cena, um homem parado, magérrimo, fedendo. E agora Jesus chega e faz uma pergunta que parece que soa sem noção. Jesus fala assim: amigão, você quer ser o quê? Curado? E agora imagina você a cena, aquele homem falando: é lógico que eu quero, mas não foi isso que ele falou. Ele fala assim: Senhor, eu até quero, mas ninguém me leva lá no tanque. E agora o diálogo entre Jesus e aquele homem continua. E eu e você lemos, vai lá, versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito. E o quê? O que Jesus devolveu para aquele homem? Vida. Toda vez que eu tenho encontro com Jesus, toda vez, independente como a minha vida esteja destruída, no pó, cheio de frustração, toda vez que a palavra de Jesus vem até mim, ela vivifica o meu ser. Senão Jesus não seria o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero te mostrar mais um exemplo.
Agora você vai lá para o livro de Mateus, vai lá. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá para o capítulo 9. Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 18, vem contando a história que eu e você sabemos. A história conta que Jesus estava andando e por onde Jesus andava, multidão o seguia. E agora, enquanto ele andava, multidão seguia esse homem, sabendo do seu poder, sabendo que ele era especial, porque Deus estava com ele e ele era Deus. Agora, uma mulher com fluxo de sangue, quantos anos? 12 anos. E agora imagina, sangue nada mais é do que vida. Então por 12 anos aquela mulher estava perdendo o quê? Vida. E o contrário de vida era o quê? É o quê? É morte. 12 anos uma mulher morta-viva questionava e orava e buscava e perguntava: Senhor, o que eu faço? Minha vida não é vida. Eu não tenho força para varrer casa, eu não tenho força para nada, eu não consigo viver. E agora ela escuta Jesus, sobre Jesus. E enquanto Jesus passa, ela vai até Jesus. Com o seu último esforço, chega até Jesus, toca na orla da sua veste. E naquele momento o céu para e de Jesus sai poder. Quando eu e você compreendemos isso, nós vamos entender agora a história e o porquê daquele salmista. Volta o seu olhar agora lá para Salmos, vai lá. Salmos 119. Livro de Salmos, 119. Vamos ler novamente o versículo 25, que diz assim: a minha alma está apegada ao quê? Ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aquele homem estava com a vida destruída, mas ele sabia que o único que tinha o poder de devolver a vida, de transformar seu ser, era a palavra de quê? De Deus. E sabe por que eu te falo isso? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está passando por dificuldade. Ora, chora, clama a Deus, fala assim: Senhor, me abençoe, Senhor, me ajude. Mas Deus, através da Bíblia, fala: filho, o que vai te trazer salvação? É a minha o quê? Palavra. E nunca tem coragem de abrir a Bíblia e estudar. E acha: Senhor, olha para mim. Quando Isaías fala, Isaías 59, 1 e 2 fala assim: filho, não é os meus braços que estão encolhidos, nem meus ouvidos tapados, mas é pecado que está fazendo separação. Volta a olhar para a Bíblia, vai agora para o versículo 27. Agora ele começa a apelar, o salmista começa a apelar e fala assim: faze-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas o quê? Maravilhas. Aquele homem, quando você pega os escritos de Ellen White, que vai parafraseando, primeiros escritos, história da redenção, vem falando que possivelmente esse era um homem que tinha conhecido Jesus, conhecido a palavra de Deus, mas tinha se afastado e agora pede para voltar e fala assim: Senhor, me ajuda a voltar, me ajuda a meditar na tua palavra, porque eu sei que através dela eu vou conseguir recuperar a vida, porque o Senhor é vida. Sabe por quê, meu querido? Lembra de Romanos 6,33? O salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Seria algo normal se eu chegasse e perguntasse aqui: quantos querem ser salvos? Eu, você, todos nós íamos levantar a mão e falar o quê?
eu quero. Mas só que às vezes nos confundimos nos conceitos da vida e nos conceitos da Bíblia, quando a Bíblia diz lá em 1 Pedro que a salvação foi dado a nós desde a fundação de quando? Do mundo. Eu sou salvo, você é salvo. E agora eu te pergunto, por que oramos pedindo, Senhor, me salva? Somos salvos, mas os nossos caminhos, as nossas escolhas decidem se vamos permanecer o quê? Salvos ou não. Quando você continua a história do salmista, você vai ver que o quarto trecho, ele agora apela ao Senhor e ele encontra motivo para entender esse Senhor. Mas antes de eu ler, eu quero te contar uma história. Tem mais ou menos 5 anos, quase 5 anos que nós moramos lá na cidade de Hortolândia, uma cidade entre 11 a 15 quilômetros de Campinas, que é uma grande cidade lá em São Paulo. E nós moramos em um local, em um condomínio, e é muito movimentado. E no final de um desses anos, um rapaz estava passando muito rápido, diz alguns, na moto, e um carro veio e atropelou esse jovem, 19 anos. E eu ouvi falar, mas eu soube a história quando depois de algum tempo, a mãe veio passar comigo, num dos portinhos da cidade. Eu vou chamá-la de Maria, para nós termos familiaridade com ela. E agora Maria, ela chega, já havia passado quase 1 ano do falecimento do filho, com uma camisa do filho, dizendo assim, amor eterno. E agora ela chorava, antes era motorista de ônibus na empresa, logo lá perto deste condomínio. E agora ela chorava e falava assim, olha, eu não consigo parar de chorar, eu não entendo, as pessoas falam que tem saudade do meu filho, os meus familiares todos, mas são todos falsos, porque parece que todo mundo esqueceu ele. E agora ela se questionava, ela se indagava e perguntava assim, olha, o que o Senhor pode me dar de remédio para eu esquecer tudo isso? Porque a única coisa que ela queria era morrer. A vida não tinha mais sentido. E quando você vê a história de Maria e vê a história deste salmista, você vai entender que tem um paralelo quando você lê o versículo 29 e 30. No versículo 29 diz assim, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. E aí talvez você fale, mas o que isso tem a ver com Maria? Maria, ela continuou passando comigo várias vezes. E quando ela passava, quando ela voltava, no retorno eu perguntava, como você está, filha? E ela falava, estou melhor. E ela ficava nessa oscilação. Quando algumas vezes ela voltava e falava, estou com muita saudade do meu filho. Outras vezes ela estava bem. E agora ela, Maria, uma senhora, ex-cristã, de uma outra denominação, ela falava para mim assim, eu não consigo nem mais crer nas coisas, em pessoas, e até em Deus eu estou duvidando, porque se Deus é tão bom, por que Ele tirou meu filho? Meu filho estava indo trabalhar. E ela questionava-se por que das coisas. Por 2 anos eu atendi ela. A última vez que eu a vi, eu falei assim, filha, sabe esse remédio que você toma? Não é ele que vai te curar. Mas é a tua vontade aliada a Deus. Ela saiu chorando do consultório, foi embora.
E aí a história dela lembra o versículo 30 desses salmos, porque depois, antes de vir para cá, ela voltou. E lá diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. O salmista, ele vem falando para mim e para você: filho, quer sair da aflição? Escolha servir a Deus verdadeiramente. A última vez que eu olhei Maria, eu estava passando pelo corredor, ela não tinha nenhuma consulta agendada. E aí ela entrou e ela falou assim: olha, eu preciso falar com o senhor. E eu estava com a agenda lotada, mas não tinha como falar para ela não falar. Eu falei: fala, filha, o que aconteceu? Eu consegui voltar a trabalhar. Ela era motorista e desde então, devido ao acidente do filho, ela ficou com pavor de dirigir. E agora ela voltou a dirigir, voltou a sorrir, mesmo com a camisa do filho dizendo amor eterno. E eu falei assim: Maria, o que aconteceu, filha? Ela falou assim: não muita coisa. Eu falei: mas hoje você está alegre, animada, ainda com a camisa do filho? Eu só decidi deixar isso para trás e deixar Deus me guiar. Sabe, querido, quando você pega o livro de Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, termina o texto, dar-lhe-ei o privilégio de sentar comigo no meu trono e ser chamado meu filho. Eu quero ler o último verso com você e te convido a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse. Vai lá, vamos juntos, livro de Apocalipse, finalzinho, final do livro. Tudo está consumado, novos céus e nova terra. Vem. E agora no capítulo 21, no versículo 4, Jesus fala para mim, para você: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe, querido, em algum momento da vida você já passou por aflição, eu já passei, e nós ainda vamos passar. Mas sabe o que eu te proponho hoje? Talvez essa seja a primeira e última vez que nos veremos, mas não tem problema, porque no céu, que é logo mais, estaremos juntos. E o que eu te proponho é escolher, permitir ser transformado e vivificado pela palavra de Deus. Não é teoria, mas é prática. Não é dizer: Senhor, eu sou teu. Não, é querer e fazer. E Jesus está voltando, e Ele te convida, me convida, assim como Ele faz lá em Isaías, no convite da graça: vinde, pois, e arrazoemos. Vem, conversa comigo. Ainda que seus pecados estejam vermelhos, ainda que você tenha ido longe demais, eu posso fazer a diferença. E saiba de uma coisa, meu querido: quando você estiver próximo de Deus, Satanás fará de tudo para te derrubar, mas fica tranquilo, porque Deus está do teu lado.